Chega, cala essa boca. Nossos pais eram os nossos exemplos de Deus e se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus? Eu não sei. Escuta, tem que considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. Ele nunca te quis e provavelmente ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer. Não é? Nós não precisamos dele. Tá, eu concordo, eu tenho um lugar. Dane-se a maldição, cara. Dane-se a redenção. Somos os filhos indesejáveis de Deus. Então que seja. Muito bem, Scotty. Fale um pouco sobre a palavra entretenimento, que em inglês é entertainment. Enter é entrar. Tem é o estado de segurar você, quando você retém alguma coisa. E ment significa guardar algo dentro desse estado. Então, pode ser interpretado como entrar, possuir e manter você em possessão. Possuir a sua mente. Entrar na sua mente e possuí-la. Agora, considere como Deus é diferente disso. Deus, ele convida você a levar a sua mente a Ele, a levar os seus pensamentos em obediência a Cristo. É assim que Deus trabalha. O diabo, por outro lado, quer invadir a sua mente e fazer com que você pense em mim e no meu sistema, ou em você mesmo, que no fim das contas é basicamente adorar a Satanás. Eu vi muita coisa desse tipo. Veja, eu não tenho histórico religioso. Então, eu estava para onde quer que o vento soprasse, sabe? E eu percebi uma coisa interessante. As pessoas extremamente ricas são diferentes da maioria que nasceram pobres e vão ficando ricas. Elas estão num outro nível, o nível das elites, vamos chamar assim. Eles têm muito dinheiro. E o que eu percebi é que essas pessoas são extremamente espirituais. E você percebe que a espiritualidade delas tem a ver com aquilo que costumamos mostrar aqui sobre as sociedades secretas, esses pequenos grupos que têm um objetivo em comum, que é achar o caminho para a vida eterna. Mas o caminho para a vida eterna da Bíblia é diferente do deles. Sim, o da Bíblia é o caminho para a verdadeira vida eterna. Exatamente. Então existem esses dois sistemas, diferentes um do outro, mas que ambos dizem levar para a vida eterna. Mas os métodos de ambos são totalmente diferentes. Os mecanismos de ambos são opostos. É mais ou menos o que aconteceu no Jardim do Éden, não é? Você tem esse contraste entre aquelas duas árvores. Uma é a árvore da vida, que te dá a vida eterna, mas daí vem o diabo dizendo, não, é essa outra árvore aqui que te dá a vida eterna. Então veja que ele está oferecendo a Adão e Eva aquilo que eles já tinham. Sim, é isso que eu acho interessante. Pare para pensar, Adão e Eva já não tinham conhecimento do bem? Sim. Eles estavam vivendo com Deus. Eles já tinham acesso direto à vida eterna. Então, parando para pensar, a outra árvore era do conhecimento do mal. Era basicamente isso que a árvore oferecia. Então, voltando para nós, é a mesma coisa que esse sistema oferece? Esse desejo pela exaltação própria, de ser uma estrela, de brilhar. Isso é o que Lúcifer queria. E ele acabou caindo por causa disso. E, Scotty, você tem trabalhado muito nessa questão dos Oscars, do Grammy, tentando nos mostrar os bastidores dessas coisas. Mas o que vemos hoje, na sociedade de hoje, especialmente entre os jovens, é esse foco no tornar-se importante, conhecido, famoso. E, nesse processo, acaba se quebrando o mandamento que proíbe a idolatria. Você acaba rejeitando a ideia de ser um servo humilde para ser como um dos reis da Babilônia, que acabou vendo o dedo escrever lá na parede porque ele achava que ele estava no topo, e esse orgulho dele o levou a tal exaltação que ele morreu naquela mesma noite. Se não tomarmos cuidado, cairemos nesse sistema da Babilônia, e isso pode custar a nossa vida, nossa alma no processo. Sabe, antigamente, essas coisas costumavam estar mais escondidas nas imagens, meio que como uma mensagem subliminar, sabe? Você tinha que investigar para descobrir. Mas hoje está tudo escancarado. Os artistas adoram Satanás publicamente. É verdade, hoje em dia as pessoas têm simpatia pelo demônio. Quase todo mundo gosta daquele seriado chamado Lúcifer. Você sabia que o pai daquele ator é um pastor? Não? Cara, é impressionante. Quando você assiste às entrevistas do ator principal, gente, quando você analisa as coisas que eles dizem nos clipes do seriado, eu simplesmente não consigo entender como um cristão poderia pronunciar aquelas palavras.
Mesmo que profissionalmente, ninguém deveria dizer aquilo, não é? E é isso que o diabo ama. Ele ama utilizar as pessoas que supostamente são de Deus. Ele adora apresentar essas pessoas dizendo: olha aí os seus servos. Esse aí é o seu povo? Olha só como eles estão te servindo. Sim, mas devemos ser como Jó. O diabo disse exatamente a mesma coisa. Jó só te segue porque todas as riquezas, todas as coisas, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. Quando você olha para a quantidade de gado e terras agrícolas e tudo o que ele tinha em comparação com hoje, são milhares de cabeças de todos os tipos de animais. E os grandes de hoje em dia mal conseguem tantos animais. E ele foi despojado de tudo isso. E ainda assim, ele honrou a Deus. E ele não sabia. Eu acho isso muito interessante. Às vezes, Deus permite que as coisas nos aconteçam, que as provações nos aconteçam, não só para nós, mas para mostrar aos outros. E nós podemos ser um exemplo, porque já passamos por essas coisas. E Jó foi um exemplo para o universo inteiro. E ele foi... Não se tratava apenas dele. Testá-lo era para provar a ele e a Deus e a todos que as pessoas ainda precisam seguir a Deus. Pois essa era a grande questão de Lúcifer. Ou, você não pode, de fato, seguir as regras de Deus. Suas regras não são boas. Precisamos de liberdade. Sabe? E isso não é... Deus nos permite a liberdade para escolher. Ele não quer tirar a nossa liberdade, mas de um tipo diferente. Eu quero te perguntar. Então, quando você saiu de lá e começou a fazer apresentações como Battlefield Hollywood, que eu vi, quando você falou disso pela primeira vez e falou sobre as coisas que estavam sendo escondidas no cinema, depois, talvez um pouco mais dissimuladas, só que agora está mais escancarada? O que você diz às pessoas que dizem que os filmes não os mudam? Eu assisti de novo, mas não é real. É só uma arte, é agradável, seja o que for, mas isso não me muda. Eu acredito que a melhor abordagem é fazer a ela uma pergunta. Você já se sentiu inspirado por alguma obra da mídia? Eu acho que ninguém nesse planeta vai dizer: não, eu nunca fui inspirado por nada que eu assisti. Não, todo mundo reconhece que a mídia causa impacto na gente. Nós sabemos que isso é totalmente verdade. A mídia causa sim impacto na gente. Ao olharmos para a indústria da propaganda, nós vemos a quantidade enorme de dinheiro investido por eles. Para pensar, por que um comercial no intervalo do final do futebol americano custaria tão caro se não funcionasse? Ora, se não funcionasse, eles poderiam gastar esse dinheiro em qualquer outra coisa que fosse mais eficiente. Então eu acho que as pessoas não entendem a coisa como um todo. Elas têm que entender que somos transformados por aquilo que observamos. E isso é um fato. Se você passa tempo observando uma certa visão de mundo, ou mesmo uma imagem específica, ao longo do tempo, aquilo vai influenciar você. Todo mundo sabe que é assim. Pare para pensar nos discursos que estão rodando o mundo agora. A comunidade LGBTQ encontrou uma enorme representatividade nos filmes. Aí eu pergunto a vocês, se isso não causa impacto nas pessoas, por que eles brigariam tanto juridicamente para ter mais representatividade nos filmes, se não faz diferença? Quando você consegue estabelecer que tudo o que vemos causa sim um impacto em nós, fica no ar a pergunta, será que essas coisas são compatíveis com a Bíblia? Lembre-se de Isaías 8:20. Se não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles. Nenhuma. E, ironicamente, como chamamos a indústria de Hollywood? A indústria da luz e da magia. Eles são mestres em usar a luz de uma certa maneira, para que uma determinada ideologia ou visão do mundo tenha impacto nas pessoas. Sabe de uma coisa? Eu passei a ver os filmes como se fossem sermões. Deixa eu explicar o que eu quero dizer rapidamente. Um sermão fala sobre o quê? Ou um pastor, ou alguém como nós aqui. É sobre a verdade, não é? Nós acreditamos que, conforme falamos e comparamos isso com a Bíblia, nós estamos aprendendo como caminhar, como falar, como vestir.
Como deveria ser a sua vida? Como devem ser os seus relacionamentos? Será que você pode dormir com quem quiser? Ou só com seu cônjuge? Esse tipo de coisas são conceitos que nós aprendemos em um contexto religioso. Agora, o que ensina um filme? Ora, como andar, como falar, como vestir, como comer também. Qual é a substância mais propagada pelos comerciais? Vocês sabem? A mais comum. Talvez seja o álcool? Sim, exato. E qual é um dos maiores problemas do nosso mundo hoje? Será que é beber muita água? Verdade. Não, é justamente o álcool. Isso destrói as Isso pessoas. mesmo. Então, eu acho que nós temos que olhar para isso de maneira bem objetiva. Ora, tem muita gente fazendo milhões de dólares apenas Verdade. mostrando imagens. Então não se engane com a historinha de que imagens não afetam você, de que você está imune à influência do mal. Veja, eu estudei bastante o cérebro. E uma vez que eu compreendi, a partir do filme O Clube da Luta, como é possível que eu tenha Sim. assistido aquele filme sem identificar aquelas frases? Ora, eu tenho olhos, eu tenho um cérebro, eu tenho ouvidos. Se você me dissesse que minha mãe me odeia, Sim. eu lembraria da sua cara. Eu lembraria Aham. da conversa. Eu diria, ora, você não conhece minha mãe, como você diz isso? Ao mesmo tempo, um filme me diz que Deus me odeia e isso Certo. passa despercebido. E eu sou um cristão. A nossa mente é realmente muito interessante. O cérebro é como um computador. Ele processa um número limitado de informação. Ele não pode focar em tantos clipes, tantas edições rápidas, tantas partes. Tem muitas informações pequenas que o seu cérebro tem que reunir. Hoje ainda existem os filmes 3D que são um problema matemático. Agora a nossa mente tem que observar duas imagens que não são a mesma. Então é muita informação para processar. O resultado é que essa informação contorna o lóbulo frontal, tem acesso direto à sua mente e implanta nela uma ideia, sem que você a analise de uma maneira crítica. Quando eu entendi essas coisas, eu fiquei de queixo caído. É óbvio que o diabo faria uso disso. E